Olá, pessoal, todos vocês aí que estão nos vendo, né, nossos telespectadores. Eu convido você nesse momento a estar conosco, a se fazer presente também aqui conosco nessa bancada que hoje está completamente recheada. Temos aqui Jailson, temos aqui Elivan Lins, temos aqui Van Lins, Elivan não. Josivan Lins. Daniel, Temos aqui o Elivan professor Pastor. Edinaldo. Temos aqui o professor Edinaldo também na nossa bancada. E hoje vamos começar também com o professor Edinaldo aqui, abordando os temas, os assuntos e nos propondo aqui os temas e os debates. Professor Edinaldo, você está com a palavra, o senhor agora está com a palavra, fique à vontade. Uma boa noite aos telespectadores, ou quaisquer horários que você for ver esse vídeo, que ele seja de proveito e possa agregar em relação ao seu conhecimento, à sua visão política, sobre questões nacionais, internacionais. E isso é muito importante, porque esse trabalho aqui tem como você a pessoa mais importante e a pessoa que temos como objetivo dar uma claridade e elucidar alguns fatos. Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta aos pessoal da bancada, ao Jailson, ao Josivan e ao Eduardo, que eles fiquem à vontade para dissertar sobre ela. Em relação à política da América Latina, em destaque a Argentina. O que vocês veem em relação à Argentina depois de as primárias, a vitória das primárias de um político definido como um anarcocapitalista, defensor do liberalismo econômico da escola austríaca, que tem uma perspectiva e uma visão muito ampla em relação à diminuição do Estado e o aumento do privatismo. São 80 anos de peronismo, 80 anos de um socialismo argentino, com certas semelhanças e detalhes iguais ao do Brasil, e a ascensão da direita parece provocar exatamente e agitar a popularidade e a nação da Argentina nesse momento. O que é que vocês podem tecer em relação a esse ponto e esse candidato chamado Javier Milei? Olá de novo a todos. E respondendo a sua pergunta, professor Edinaldo, a Argentina, ela teve algumas invasões culturais do comunismo nela. Não é de hoje. Como você falou, vamos dizer assim, a base de 80 anos. E houve um herói comunista deles, né? Um herói deles lá, comunista, que ele é o Perón. E esse camarada foi um grande ícone para eles. E esse, inclusive, os admiradores, e se escreveu sobre ele, e é chamado essa virtude de gostar do Perón, desse comunista aí, de peronismo. E os comunistas que seguem os passos deles, que falam bem, são os peronistas. E aí o que é que acontece? Há muitos anos, há muitas décadas, esse problema, esse câncer aí na Argentina vem se alastrando, vem corroendo a Argentina. E corroendo como? Corroendo na educação, corrompendo a educação, a linguagem da educação, corrompendo o mercado financeiro argentino com regulamentações, corrompendo a moeda argentina. Para você ter uma ideia, a inflação na Argentina é altíssima. O dinheiro, o valor da moeda lá é muito pouco, é baixíssimo. A economia argentina está completamente quebrada, falida. E tudo isso devido ao peronismo, devido ao comunismo ter chegado ao socialismo, há anos de socialização da Argentina, há anos da esquerda maltratando e subindo ao poder e sugando, vamos dizer assim, a classe trabalhadora e fazendo com que seja lá a Cristina Kirchner e os coleguinhas, o marido dela, que também foi presidente, e os coleguinhas dela cresçam economicamente e façam a população se quebrar em dívida e se quebrar com relação a economicamente falando, que eles não tenham poder aquisitivo nenhum, que a moeda perca o seu valor e que a Argentina vá falindo. Passo aí a palavra para alguns dos meus companheiros que queiram falar também sobre isso. Jailson, pode tecer uma informação. Falando de esquerda, né? O pensamento da esquerda é totalmente oposto à direita, onde o pensamento de direita ele tem um viés onde movimenta tanto as pessoas quanto a moeda. A esquerda não movimenta? Movimenta sim, mas de forma diferente. O viés do pensamento da linha de direita
movimentar as pessoas para que a moeda circule. A moeda circulando, esses que estão movimentando e movimentando a moeda e se movimentando vão usufruir também da moeda, mesmo que eles precisam trabalhar, mas trabalhando está movimentando. Então há um crescimento econômico no país. E o viés de esquerda é o seguinte: ele vai atrapalhar esse desenvolvimento. Em todos os países onde a esquerda entrou, o objetivo é enfraquecer o crescimento, fazer com que o crescimento diminua, porque diminuindo o crescimento, seja ele em qual for a área, agrícola ou industrial, essa diminuição leva ao déficit econômico do país. Ou seja, se eu não produzo, eu não tenho como circular, nem fazer circular da forma que a economia do país precisa. Então, no pensamento deles, é o seguinte: não cresce, não se desenvolve, para que a população, as pessoas estejam escravizadas, dominadas pelo cabresto do viés de esquerda. Ou seja, porque tudo se volta para o regente da esquerda. Digamos assim, mais impostos, como você abordou. Quanto mais impostos, menos as pessoas terão liberdade. Ou seja, é mais imposto, a moeda circula pouco, porque a inflação está alta, e com essa inflação alta aconteceu com a nossa Argentina e nossa vizinha. A nossa vizinha Argentina tem um PIB maior do que o Brasil, apesar de ser um território menor do que o Brasil, mas assim, teve um desenvolvimento muito atrás, cresceu bastante, mas quando a esquerda entrou, não quebrou de vez, mas foi aos poucos. Minando gradativo, né? Isso, gradativamente. Por quê? Porque eles tinham uma estrutura formada há tempos atrás. Eles não poderiam quebrar de vez para se não ser o terrorista. Mas aí, ou destacado como terrorista. Mas a cada passo que vai entrando no governo de esquerda, foi quebrando, minando, até o ponto que nós estamos contemplando agora a Argentina. Uma Argentina falida, que não produz como produzia mais. Que não tem destaque no cenário internacional. Não, destaque tem, não bom, né? Destaque ruim, não, na termos verdade. econômicos. Em termos econômicos está embaixo, o que era o destaque. O destaque seja, é do socialismo o grande. O peso, né? a moeda argentina, hoje comparada ao real, ela é 0,014, cara. Ou seja, não vale nada. Certo. É preciso uma sacola enorme da moeda argentina para que se venha comparar um real. Certo. Eu só destacaria... Isso é um dos resultados. Assim, eu destacaria 2 pontos. O primeiro, você, meu telespectador, eu convido você a vir conosco, já que você está aí. Se inscreva, compartilhe, participe, comente, vá lá nos comentários. Eu discordo do Eduardo, o Eduardo falou uma besteira. Eu concordo com o Eduardo hoje o Eduardo acertou. Enfim, mas comente, compartilhe, curta. E o segundo ponto é o seguinte: eu só não concordo com o Jailson nessa questão de circulação de moeda. Porque a Argentina tem muita... plata, eu não sei como é o nome da... peso argentino. Pronto. Existe muito peso argentino circulando. E o Banco Central da Argentina gosta de imprimir peso. Mas a questão não é circular, ter valor. Existe ela peso, não tem valor. Então, existe peso circulando. Você pode ter um monte então, de... o que eu discordo com relação a isso é o seguinte: não é o fato do dinheiro circular que vai fazer com que a economia fique forte. Inclusive, na Argentina circula muito peso, existe muito, eles imprimem muito isso. Se a moeda ela é inflacionada, ela não tem um poder de compra alto, não adianta ela circular. Ela pode circular o máximo que for e mesmo assim o pessoal não conseguir produzir bem e o peso dela, o peso de compra dela não subir. Então, tudo que ele falou, só discordo dessa parte. Josivan? Tem uma réplica aí? Tem uma réplica. Por exemplo, ficar à vontade, quando Ivan. circula, Eduardo, essa questão de circular a moeda é a moeda circular com valor, com peso realmente. Então não está na circulação. Mas assim, fala da Está circulação no de peso, câmbio. Ó, a gente tem que entender que ela circula na sociedade, Na verdade, o Eduardo tá mas dizendo ela aqui que ela existe. Existe uma coisa, mas ter peso no câmbio. Quanto mais ela se inflaciona, mais existe no mercado e mais ela gira, mais ela roda. Mas ela não Sem tem peso. poder de peso aquisitivo. Ela não tem peso Ela no não câmbio. tem. Ou Então, seja, Eduardo, nunca é a circulação. É melhor esquecer se ela essa não ideia. tem peso Não é a no circulação. câmbio,
Ó, ela não circula, cara. O problema é o seguinte, veja só. As moedas que mais circulam são as que tem Vamos menos ver que o peso. pensamento do Van aí. cara. Olha só, essa alternância de poder, isso aí é um esquema criado justamente para controlar as massas, seja ela de direita ou de esquerda. Pronto, agora é bem provável chegar esse cara, esse presidente da Argentina já ganhou a primeira aí, pronto. E provavelmente As vai primárias ganhar, ele ganhou. né? né? Provavelmente Então, vai provavelmente, ele vai ser o presidente da Argentina. Que é para poder botar um controle na parte de direita. Aqui tem um pensamento de direita, que também eu vejo a maior besteira, esse negócio de direita e de esquerda. Como eu sempre digo, isso é uma moeda só, com as duas faces. Cara e coroa. E a moeda é a mesma moeda, não tem diferença nenhuma. Então, veja só, ele vai entrar, vai corrigir alguns problemas, mas que, na verdade, vai ter uma calmaria nos ânimos da maioria que é de direita. Sempre é de direita a maioria. Por quê? Porque são pessoas que defendem, que quer ter a sua liberdade, de crer no que quer, e defende, não é que Deus precisa de defesa, que defende Deus, né? Defende a família tradicional, não é esse modelo de família que tem aí, que é defendido pela esquerda, e o nacionalismo, o patriotismo. Essas pessoas querem viver a sua vida defendendo aquilo que ele acredita. E todo patriota, ele quer defender o seu país. A esquerda não, a esquerda é uma doença que ela não é literalmente daquele país de origem. É algo como se fosse um câncer que vem de longe. E ele vem se espalhando em todos os países. Então o objetivo desse, como existe essa polarização direita e esquerda, a gente percebe que esses partidos que se declaram de esquerda, comunista, socialista, o objetivo é justamente quebrar a economia do país para deixar todo mundo escravizado, dependendo do sistema, dependendo do governo. O que vai acontecer agora na Argentina é isso. Pronto. Houve uma alternância aqui. Desde quando a esquerda estava no poder? Desde décadas. Vamos considerar que o Desde regime militar. 89. A década de 60 Olha, foi, porque, na verdade, assim, o espaço que eles se semearam, né? porque Com assim, mais intensidade. vamos falar assim, sobre poder e eleições. Você quer falar sobre poder, ele está no Tudo poder. está ou nas relacionado à mesma ou coisa. É nas como se fosse eleições. energia e carga elétrica. É a mesma coisa. Eletricidade e carga Olha, elétrica. É quase a mesma coisa. Você pode ter um Um camarada, mas você pode ter um camarada num cargo, vamos dizer assim, de presidente, mas que ele não tem o poder. Outras pessoas decidem, mandam, E vamos qual- dizer assim, e manda qual- matar e tudo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Isso não é o poder. No teu modo de tu ver assim, qual é o presidente que tu acha que tem poder? Não, talvez ele esteja na frente de um planejamento, ou seja, na frente, porque na verdade a política, como você fala, ela direita Não, e esquerda é a praticamente pergunta é a mesma coisa. seguinte: vocês acreditam que algum presidente de algum país Deixa- do mundo é o que eu tô- ele tem autoridade, ele tem poder para fazer o que ele quer? Deixa eu tentar explicar para você. Mais ou menos assim. Ele está na frente de um planejamento que, na verdade, não é visível. Mas digamos que o planejamento dele seja mais ideal. Ideal. Não é perfeito. E dentro dessa idealização, ele se apresenta como o verniz. O verniz, a face do Estado. O presidente é a face do Estado. Deste modo, se você for fazer uma observação, muitos investidores eles são receosos de investir no Brasil por causa não somente da questão inflacionária, da perda de poder de compra da moeda e das medidas políticas vastas de regulamentações estatal do Brasil. Isso com o advento do Lula. Porque no governo do Bolsonaro está havendo uma suavidade. Os caras estavam tentando amenizar essa questão de mais regulamentações. Quando você se apresenta com menos regulamentações, isso leva a uma crença dos investidores se interessar mais para este país. No caso do Brasil está acontecendo o contrário. Os investidores como vai investir capital próprio e num país que é insustentável porque muitas regulamentações elas são predadoras e por ser predadoras ela pode até confiscar os bens e as riquezas desses investidores. Então existe uma ameaça à propriedade privada. Se um político tem medidas que ela seja razoavelmente menos Estado e mais liberdade para os investimentos, lógico que o cidadão vai ter mais liberdade e liberdade de compra e liberdade que vai acontecer em relação à própria moeda do país. Então, determinado presidente, de fato, ele exerce uma função, às vezes, dependendo do ramo que ele está posicionado, porque no Brasil também existe o chamado crise de posição, que era definido pelo francês René Girard. Existe uma crise de posição, ou seja, a polarização. Mas na polarização você pode ter um presidente que ele representa o planejamento por trás, que seja melhor, por exemplo, no caso do Javier Milei. Ele tem um planejamento anarcocapitalista de diminuição do Estado e mais economia. Mais a iniciativa liberal está trabalhando suavemente para o enriquecimento, para recuperar aquela Argentina antiga. Entendeu? Então, nessa perspectiva, às vezes o presidente que está na frente,
como verniz, como a face do Estado, o planejamento por trás que ele segue, às vezes é mais viável ao cidadão e ao consumidor. Nessa perspectiva. Sim. Foi respondido. Mudando a questão da Só foi pergunta, respondido. vamos mudar a pergunta, vamos sair um pouco da Argentina e para as questões aqui do Brasil. A gente percebe que o 7 de setembro ele parece que foi comprometido, porque parece que enterraram as emoções patrióticas. E nesse caso, desapareceu todos os cidadãos brasileiros, tanto os votantes do Bolsonaro quanto os votantes do Lula. Nesse caso, como é que vocês vejam essa questão do 7 de setembro e essa ausência da população civil junto à questão dos desfiles que aconteceu com o presidente, que estava, infelizmente, o Brasil como se tivesse de luto? Na verdade, eu digo que o povo entrou de luto realmente, desgastado com tudo aquilo que tem ocorrido. Ou seja, as esperanças, as expectativas que foram criadas e que eles criaram, findaram-se de acordo com alguns fatos que ocorreram. Então, aquele senso de patriotismo, aquele senso de esperança, de expectativa, de crescimento. E sem falar, né, Gerson, do épico 7 de setembro, que na verdade é um status, né, para Estado-nação, né? Isso. E, tipo assim, o governo anterior, ele era um cara que demonstrava patriotismo. Então, muitas pessoas, como foi abordado aqui, já que a família lá da Argentina, quanto aqui no Brasil. Ou seja, tem muitas famílias que buscam e procuram essa questão da cultura, o viés nacionalista. Falar em viés nacionalista, puxar um pouquinho para a América do Norte. A gente não vê um americano, se ele contemplar a bandeira do seu país no chão, ele não pisa e nem passa por cima. Ou ele faz a volta, ou ele pega e dobra e coloca no lugar. Isso é patriotismo. Como é que você Isso interpreta isso aí, gente? Então, aqui no Brasil, a gente já contemplou de pessoas pegarem a própria bandeira da sua nação, do seu país, e queimar, pisar, estraçalhar. Isso anteriormente... Só isso? Só queimar ainda só um pouco. Mas né? você não acha estava que... defecando em cima da bandeira do Brasil? Isso. Mas você não acha que foi ações políticas que levaram ao ressentimento e ao desprezo pela própria nação em relação ao cidadão fazer isso? Isso foi uma isso? introdução da malcultura. O advento do socialismo nesse Introdução caso. da malcultura, ensinando as pessoas que isso aí é babaquice, é tolice. Ter esse modo de defesa nacionalista. E ignorar todas essas coisas. É isso que acontece. Então, esse é o motivo. A ponto deles pegarem bandeira, símbolos religiosos, colocar nos orifíciozinhos lá, pegar a bandeira, defecar em cima da bandeira. Então, é uma cultura inútil que tem sido ensinada ao longo do tempo no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, a ter um desprezo pelo aquilo que é de origem dele mesmo. São os símbolos nacionais, os símbolos né? nacionais, a Desfazer. bandeira, o hino nacional. Você vê então, perdão um pouquinho, já passo para você aí. O exército estava tocando aí numa cidade, a polícia, e lá tinha um cabo aí que diz que é mulher, né? Que tem uma classe de pessoas agora que é homem, mas ele diz que são mulheres. E dançando, tipo funk. Quer dizer, eu fui ensinado na escola que quando estava tocando aquele hino nacional, ou seja, qual fosse até o hino do Estado de Alagoas, a gente tinha que ter uma reverência e colocar a mão no peito. Quer dizer, pra mim, na época, eu como criança, eu achava uma tolice, né? Mas depois a gente vai entendendo que realmente, se você não defender esse tipo de coisa, vem um e vai degradar aquilo ali. É o que está acontecendo agora aí. Então, E depois começa o ver feitos de grandes heróis e ver as virtudes do grande herói, você ler sobre isso e se inteirar disso, se chama alta cultura. A alta cultura, ela é você ler, você se inteirar sobre os grandes feitos dos grandes heróis da humanidade. No Brasil, se você quiser ter vamos dizer assim, uma cultura e tal, você vai se inteirar dos grandes feitos que o Homero escreveu, que o Camões escreveu, e os grandes feitos aqui do Brasil. O problema é o seguinte: tínhamos alguns ali grandes heróis. Só que no momento em que a esquerda começa a dominar, ela começa a apagar isso da mente das pessoas e começa a tirar isso da sala de aula. Ou seja, se você começa a tirar o grande feito de D. Pedro I, se você começa a dizer que quando você tem aqui no país, inicia-se um primeiro reinado,
e a partir daí um império, e você tinha lá o ícone do imperador, e junto com ele você tinha uma alta cultura, e depois combinando lá em Dom Pedro II com o grande intelectual que ele era, ou seja, um grande ícone, ó, tínhamos um grande líder que era extremamente culto, que tinha ao seu redor, vamos dizer assim, Machado de Assis e alguns outros ali crescendo aos seus pés, e você começa a apagar isso dessa nação, você começa a apagar os grandes homens e os grandes feitos da nação, você joga a nação para o lixo. Por quê? Porque a partir do momento, por exemplo, qual é a maior potência econômica do mundo hoje? Qual é? A China. Mas podemos dizer os Estados Unidos? Unidos? Podemos Já dizer era. os Estados Unidos? É. Mas Então, podemos... num processo de moeda digital e... Sim, mas podemos dizer hoje os Estados Unidos. A China também tem isso, mas vamos dizer os Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceram escutando sobre os pais fundadores. O pessoal no colégio, as criancinhas no colégio, escutam e leem poemas que o Benjamin Franklin escreveu, que os pais fundadores escreveram. Elas crescem ouvindo as histórias de Abraham Lincoln, dos escritos de Abraham Lincoln e dos pais fundadores. A partir dali ela vai dizer, e existe só esses heróis? Não existe outros não? Aí ela vai conhecer o que Napoleão fez. Ela vai conhecer o que grandes navegadores portugueses fizeram. Isso é a cultura para formar um homem livre. Então, isso faz isso. formar um homem livre. A minha se fala não, estava nisso aí. Pois Porque- é, exatamente. Porque é o seguinte, ou seja, isso que foi fortalecido há tempos e que foi aos poucos sendo desfeito no Brasil com a questão do governo anterior, que ele se voltou para o patriotismo, nacionalismo, ou seja, para o valor da cultura, a verdadeira cultura, aquilo que realmente moraliza a situação, ou seja, despertou no brasileiro o amor que estava enterrado. Ou seja, todo mundo percebeu o amor à pátria, ou seja, a família, aquela questão de solidariedade, uma verdadeira solidariedade, aquela questão de estar ali, eu amo minha pátria. Isso foi restaurado tão tal, que falando sobre o 7 de setembro, que o ano de 2022, a terra de Brasília, ou seja, o espaço da capital brasileira, ela foi tomada por várias pessoas, uma multidão que não tem espaço para você andar, circular direito. Comparando com o atual governo e a atual comemoração épica do 7 de setembro, que é Foi fúnebre, terminou algo em que a gente fúnebre. cresceu aquele 7 de setembro, todo mundo acordava cedo para ver pelo menos uma banda passar tocando e tal. E aí, esse ano no Brasil, foi um velório, por quê? Estavam trilhando para sepultar realmente o 7 de setembro, a questão épica, aquela questão de nacionalismo, aquela questão de, cara, eu sou brasileiro. Isso aí não se viu nesse ano. Por quê? Porque em cada parte da nação, seja norte, sul, leste, oeste, no centro do país, ele foi bombardeado com um velório. Ou seja, não houve alegria. É tão tal que o nosso atual representante da nação, ele fica como um cara, perdido, porque não tinha ninguém para ele. E aí eu vou comer uma Tá jabuticaba. entendendo? Assim, A gente quer porque ele não tinha plateia, cara, pra bater uma palma, uma verdadeira palma. Não palmas, na verdade. Ou seja, ele próprio ficou decepcionado com Mas assim, a sabendo situação dele. que... Então, essa questão do valor que foi moralizado, erguido, que voltou novamente a ser declinado, porque quando se declina a questão de valores morais, valores nacionais, ou seja, você declina as emoções, esperanças, expectativas das pessoas. Ou seja, bota de novo lá na masmorra esse camarada lá, essa nação, que não tem que crescer para lugar nenhum. A questão da liberdade. Se você tem liberdade, você tem decisões, tem pensamentos. Então, quanto mais uma pessoa está cativa, menos o governo, o Estado vai ter problema. Sim, sim. E assim, vamos dizer assim, esse orgulho do 7 de setembro, ele é apenas um símbolo vamos dizer assim, do que se deve gostar, porque não é só do feriado em si, mas são símbolos de marcos de história
e marcos de grandes feitos. Símbolo grandes de feitos. independência, né? Sim. De liberdade. Sim, sim, sim. Quer dizer, Exatamente. que supostamente, se a gente for estudar a fundo, a gente vai perceber que houve um acordo. Mas na nesse época, caso, mas por aí ex- já é outro assunto, né? E que foi muito Dom bom Pedro. e foi muito bom ter o acordo porque Foi um não acordo. houve matança. Isso. Não, por exemplo, se você for dar uma olhada na liberdade dos Estados Unidos, quando ele rompeu com a Inglaterra, houve morte, houve guerra civil lá. E no Brasil, foi pai com filho em acordo. Vá lá, meu pai. Aqui, o sentimento daqui é de e brasileiro. sem falar que a nação brasileira, E até hoje ela tá custando insistiu caro, né? que Exatamente. ele ficasse. Houve Exatamente. baixa assinada. Não foi somente a classe alta que quis, nem a média. Foi a classe baixa Sim, também. Sim, É porque o povo já tinha sido convencido, já Sim. tinha sido conquistado. sim. Um povo Por boas conquistado, políticas, claro. boas medidas, boa cultura. Houve crescimento, na verdade. Houve um na crescimento e uma monarquia. aceitação Houve crescimento. popular em Mas relação... será que também não teve uma política de dar com uma mão e tirar com as duas, não? Em todos os governos é isso. Todos os governos É. acontecem, só que Independente as questões petistas, tudo que vem de lá não é, sempre é mais maléfico. É mais né? tirar, é mais tirar do que e doar, entendeu? E com relação vamos dizer assim, ao imperador, ao rei do Brasil, foi bem menos. Por quê? Pra você ter uma ideia, Dom Pedro II, não o que proclamou, né? O Dom Pedro II, ele tinha até receio de pintar o Paço Real, porque ele disse, não, eu não gosto. Ele realmente não gostava de gastar o dinheiro público. Mas nesse caso, o 7 de setembro, esse épico 7 de setembro, que vai ficar marcado na história brasileira como fosse um tipo de velório. Sim. Nessa questão, onde estava o eleitorado do Lula? Ou será que houve um antipetismo nacional? O que é que vocês dizem? Um antipetismo nacional, porque se o cara teve um eleitorado e por sua vez foi eleito, chegou à presidência, e onde é que estava esse eleitorado lulista? Será que é uma nuvenzinha dizendo assim que realmente não houve uma conquista em votos? Então como é que vocês podem pontuar essa questão? Eu mesmo não tenho como provar, né? Quem tem como provar não está interessado em querer mostrar isso para a população, que é o STF. Ele é quem tem como provar para toda a sociedade brasileira que se realmente o seu Lulinha ganhou as eleições. Porque eles têm o código-fonte, é só revelar e outra coisa, para a sociedade, porque até os melancia agora está meio complicado. O exército está meio complicado. Então, revelar para o povo, mostrar que alguém do povo que tem conhecimento de causa, como trabalha o processo, e aí mostrar para o povo realmente se ele ganhou. Aí pronto. Se mostrar isso aí, tá tudo Assim, certo. Porém, eu não tenho como provar. Mas pela ausência de público no dia 7 de setembro, eu só tenho a concluir que ele não ganhou as eleições. Porque como é que o cara teve 60 milhões de votos e não tinha nem meio milhão de pessoas? E no mundo inteiro, no Brasil inteiro, não é só em Brasília. E sobretudo o Brasil é um país polarizado, né? Então se é polarizado, onde é que está essa massa que foi votante do presidente Lula? Complicado. Que não quis comparecer, onde é que eles estavam? Será que foram pagos para ficar em casa também? Rapaz, vou dizer um negócio a você. Quem votou em PT hoje, ele tem vergonha de dizer que votou em PT. Não acredito. Nisso aí eu não acredito, não. Porque muitas pessoas que eu conheço ainda brigam pelo Eles PT. talvez tenham uma Pronto. paixão pelo desconhecimento, pela 5 ignorância, classes né? de pessoa que vota em PT. 5. SMT. Telespectadores, O preste SM. atenção. As 5 aí, por favor. Uma eu não vou dizer não, porque pode depois eu estar sendo processado. Então já dá para entender quem é essa classe de pessoa. Todos os ignorantes. Pessoas que não têm conhecimento. Por exemplo, você lembra que tinha uma... Eu acho que não é do teu tempo não, que é muito novo, tu também. Talvez tu estudou. Eu OSPB? tenho 18 anos. OSPB, você estudou OSPB? Não estudei Não isso. sabe nem o que é, né? Não sei não. Ó, tu estudou OSPB? Não. Então o mais velho daqui sou eu mesmo. O OSPB era uma matéria que tinha, Tem nem que é a Organização Social Política do Brasil. Ensinava isso em sala de aula. Então a gente tinha Como pouco de é? Era o quê? Organização Social e Política do Brasil. Isso não dá certo no dia de hoje, não dá certo. Bom, mas o que foi que fizeram? Estudos Tiraram sociais, ela e né? colocaram só a sociologia. Estudos sociais a gente já Colocaram só a passei. sociologia. Certo, mas Porque a assistir- sociologia vai estudar grupo, classe, pessoa. Inclusive tem uma classe muito grande, que é essa classe que eu não vou dizer o nome, que vota no PT. Ou então o Movimento Sem Terra, 2. Os ignorantes, 3. Ignorante esse que não tem conhecimento nenhum de política, não sabe o que disserem para ele acredita. 3. Todos os bandidos, sem exceção. Todos os criminosos, bandido, vota em PT. Foi tão tal que houve uma festa nos presídios. Nos presídios. Entendeu? E a última classe, que também vota no PT, são as pessoas que têm cargo no governo.
São os burocratas, nesse essas caso, pessoas. né? Então, Os funcionários públicos. quem não se encaixar, nem todo funcionário público, só aquele mesmo que tem um A cargo, maioria. entendeu? Que bem elevado, entendeu? Então não é a É a maioria. minoria. É a minoria. Então, se você fizer os cálculos, como você logo no início falou, que os idosos, as pessoas mais idosas, têm uma afinidade por o PT, se for falar dos 60 anos para cima, corresponde a 18% Da da população. população brasileira. 18%, quer dizer. Então vamos botar esse 18% e dizer que todos os velhos do Brasil votou em Lula. 18%. E juntando aí, meu irmão, aí fica complicado. Então eu mesmo não acredito, e tem muita gente também que não acredita, que o Lula ganhou com voto. Ninguém acredita. Quer dizer, eu mesmo não acredito. Tem muitas pessoas também que não acreditam. Mas é uma coisa interessante, Leonardo, sobre o 7 de setembro, para rechear, é aquele orgulho nacional, ou nacionalista das pessoas, pelo Exército Brasileiro, cara, pelas Forças Armadas. Isso foi outra decepção que os brasileiros tiveram. Ou seja, aquele orgulho, tal, além de que uma coisa bem boa para frisar também, que no governo anterior você não podia viver, se você usasse o verde, ou tivesse uma bandeirinha, você era tido como um cara antidemocrático, você não podia, ou seja, eu sendo brasileiro não podia portar a bandeira do meu país, eu não podia vestir uma camisa que tinha um desenho da bandeira do meu país. Em 2020, Isso aí era tido como pessoas... em 2022, as polícias estavam mandando tirar as bandeiras que tinha no carro. Porque isso parecia mais partidário do que um gosto e um prazer pela nação, isso. né? É tão Associaram isso a E esse eles né? fizeram isso de propósito. Então, 2022, a gente vê aí nas redes sociais que Brasília foi bombardeada, cara, de uma forma Verde e tal que amarelo. nunca aconteceu em toda a história do nosso país. Esplanada E como também- a esplanada lá ficou o quê? O que aconteceu em Milhões de 2023, em 2023, é também uma das pouquíssimas vezes que aconteceu no nosso país. E em 2023 foi um marco da rejeição do patriotismo, ou seja, do verde e amarelo. Mas porque foi na exército, época do governo anterior, talvez o brasileiro receberam mais um pouco do Brasil, né? Pode ser. Por fato de ser alimentado com mais um pouco de Brasil, mais informação de Brasil, mais um nacionalismo, mais um direitismo, mais o exército, as forças armadas, né, relacionada e bem relacionada e com boas intenções, talvez isso foi um projeto que ajustou ainda mais o sentimento patriótico. E como dizia o professor Thomas Juliano, o brasileiro precisa receber um pouco mais de Brasil. Nego, considerações finais, Jailson? Aos nossos amigos ouvintes, se inscrevam no canal, assistam, compartilhem. A sua participação é indispensável e estamos aqui para cada dia mais contribuir e estar à disposição de dicas e orientações. Pode, Josivalin? Sim. Fica à vontade. Quero pedir a vocês que não vai custar nada para você simplesmente se inscrever e compartilhar, Dá aquele joinha. né? Dar um joinha, comentar. O seu comentário será bem-vindo. Só isso aí que eu peço para vocês, dar uma ajuda no canal aí. Viu? Professor Edinaldo? Como eu acabei de falar em relação à citação de um professor do Brasil, um professor brasileiro bem intencionado em instruir a nação brasileira sobre os gostos, os símbolos e os livros, os grandes autores brasileiros, que é o Thomas Juliano. E ele disse que o brasileiro precisa receber um pouco mais de Brasil. Então é necessário dar aos brasileiros mais sobre o Brasil. Então esse canal tem como um dos objetivos levar mais Brasil aos brasileiros. Estamos aqui por você e pra você. Então, se você tá gostando, ficou com a gente até agora, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, porque tudo isso é feito com amor e com carinho pra você, meu telespectador. Então, muito obrigado e valeu!